Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o doutor Antônio Martins de Faria, sou contador, sou advogado, moro em Santa Cruz do Capibaribe, hoje, 17 de dezembro de 2025. Meu muito obrigado. Obrigado. Eu primeiro quero agradecer a Deus por estar vivo e a você, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo que dá seu like, seu dislike e faz seus comentários. Muito obrigado, gente, estou muito feliz. 889 inscritos! Está perto de nos ultrapassarmos 1.000. Sei que não dá nada é impossível. Até o final do ano a gente arrumar mais 102 ou 101 inscritos. Nada é impossível, mas eu já agradeço demais até aqui e a proposta continua nós ultrapassarmos 1.000 inscritos em pouco tempo em 2026. Até 31/12 continua a proposta da gente ultrapassar 1.000 inscritos. Muito obrigado. Eu deixo meu e-mail, meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Eu peço, venha, que vou sempre ler, porque é o seguinte, eu crio as ideias, mas eu submeto para uma correção, mas peço para que ele não mude a minha ideia. Ajuste apenas, ele faz um ajuste que é o ChatGPT, tá? Não posso negar isso para vocês, mas é que eu vou o seguinte, o título de hoje, o povo tem culpa? Uma reflexão incômoda sobre o poder, corrupção e omissão. Vale a pena a gente refletir sobre isso pelo seguinte, né? O povo tem culpa? Esta pergunta é incômoda, mas é necessária. Em parte, sim. A democracia representativa, que é a nossa, pressupõe responsabilidade compartilhada entre os governantes e os governados. O voto não é apenas um direito, é um dever cívico que exige memória, consciência histórica e senso crítico. Quando a sociedade escolhe reiteradamente representantes marcados por escândalos, condenações e práticas antirrepublicanas, ela contribui ainda que indiretamente para a perpetuação do sistema de corrupção e o disfuncional que está ocorrendo no nosso país. Vejam o caso do governador José Arruda. Esse governador ele surgiu do nada na política, na periferia de Brasília, e se tornou uma espécie de popular. Foi preso por corrupção, por tudo que não presta esse homem fez. E, no entanto, ele agora se candidata, né? Ele diz assim, condenado 2 vezes por esquema de corrupção amplamente noticiado. Gente, não é desconhecimento de ninguém. Todo mundo sabe que esse Roberto Arruda foi um grande gangster para o povo no Distrito Federal. Foi condenado, preso e agora ele voltou e teve as suas liberdades políticas, seu direito político restaurados depois de 12 anos. Arruda ficou inelegível por 12 anos, né? Ok. Agora ele volta, filiado ao partido do Kassab, e disputa novamente o governo do Distrito Federal. Não estou fazendo conjectura, mas suponhamos que ele vença as eleições. Tem chance. Ele é bem popular, ele é bem conhecido no Distrito Federal. Eu acompanhei a carreira política dele, quando eu morava em Brasília ainda, ele já surgia. No tempo do governo dele, eu não estava mais lá. Então, se o povo de Brasília o eleger, pode culpá-lo pela corrupção, pela quadrilha que ele montará de novo no Palácio Buriti? De forma nenhuma. Então o povo precisa de ter responsabilidade com os eleitos. Não é para você, nós reelegemos uma pessoa que reiteradamente processo de corrupção. Então tem uma culpa, nós temos essa culpa, né? Eu sempre me pergunto, né, que nós estamos nessa situação porque nós também escolhemos maus quando nós votamos no candidato. Votamos pela paixão, gente, não pode se votar pela paixão. Não se pode viver como apaixonado por Bolsonaro, apaixonado por Lula. Não, gente, isso não é política. Isso é outra coisa. Você vê o caso vou abrir um parênteses aqui, o caso do cantor famoso, que eu sou fã dele, mas ele faltou com respeito a mim, que eu curto ele como compositor, como cantor, mas ele dizer, me tira do ar o programa porque apenas o presidente da República foi ao estúdio do SBT. Gente, todo mundo, público e notório, o Silvio Santos sempre tinha a hora do presidente. Toda tarde de domingo ele repetia uma semana, acho que era a semana do presidente. O Silvio Santos sempre teve carinho e respeito aos presidentes da República. Ele apoiou a ditadura, não se trata disso, é porque ele sabia que o direito de TV é um direito de concessão, não é dele. A hora que o governo quiser tirar a concessão do SBT, ele tira.
Não é, então o Zezé de Camargo, que é uma pessoa que eu tenho muito respeito, ele se perdeu esse embrulho, né, que ele mesmo criou. Eu quero ver como é que ele vai sair dessa. Porque não precisava dele ter feito, pedir para tirar do ar simplesmente porque a TV recebeu o presidente da República. E quem é Zezé de Camargo? Zezé de Camargo é um dos maiores eleitores de Lula, o cara que mais ganhou dinheiro no tempo de Lula, quando o PT fazia comícios, grandes shows que era permitido. Zezé de Camargo era o principal artista da trupe do PT. Agora ele é apaixonado pelo bolsonarismo e faz uma bobagem dessa. Então a gente não pode votar por emoção. E nós somos responsáveis pelos corruptos que nós pomos na Câmara dos Deputados. Nós elegemos. Nós elegemos porque, vamos dizer uma hipótese, não estou dizendo que ele é corrupto, apesar de ter processo contra ele. O povo de Alagoas, né, elegeu Arthur Lira. Por quê? Todo mundo sabe que Arthur Lira não é uma pessoa muito sensata, muito correta, muito republicana. Mas elegeu por quê? Porque ele levou um poço artesiano, ele levou uma creche. Gente, não é para isso. A gente tem que olhar também a integridade do político. Não é porque a Codevasp, que é o antro de corrupção há muitos anos, que ele fica dando trator para a Associação de Agricultores, que esse deputado é bom. Nós temos que analisar a conduta. Ora, essas emendas parlamentares, essa confusão, essa roubalheira das emendas parlamentares. Nós precisamos... Gente, voltou. Faltou luz aqui. Eita. Nós precisamos ter um pouco mais um pouco mais de parcimônia, mas também nós precisamos analisar de forma mais adequada. Eu vou conversar um pouco distorcido, porque houve uma queda de luz aqui, o meu computador desligou e eu estava lendo até reiniciar, né? Mas dentro desse conceito, né, do governador do Distrito Federal, todo mundo sabe que José Roberto Arruda é um grande ladrão. Roubou milhões do povo do Distrito Federal. Então, se o povo do Distrito Federal vota nele, porque ele deu lá, acho que ele fez a expansão geográfica do Distrito Federal, dando casas populares. Mas ele me deu um chão. A gente forma uma invasão, a gente invade esse terreno, mas depois vem o governador e nos dá o documento legal. É assim que agem as pessoas. Não estou dizendo que as pessoas estão sendo desonestas. Então, agora, se você acha que você é desonesto e você pode continuar elegendo político desonesto, ok, tudo bem. Agora a gente precisa de ter políticos honestos. Nós não podemos votar num homem que foi condenado, ficou 12 anos inelegível por corrupção. E essa pessoa se candidata ao cargo máximo do Distrito Federal, que é a governança. Vai governar por 4 ou por 8 anos no Palácio Buriti. Não é correto isso. Então o povo, não estou só condenando o povo do Distrito Federal, não, que eu conheço e amo. Mas é necessário que o povo, não só no Distrito Federal, mas em todo o país, tenha mais responsabilidade. Para que a gente possa criticar os políticos e dizer, olha, realmente a gente precisa de cobrar dos políticos. Agora, a gente precisa cobrar com seriedade. Agora, se eu voto num político que eu sei que ele é reiteradamente corrupto, o que eu posso cobrar dele? Eu não sei, tá? Eu liguei o computador, então agora, qual é o papel da Câmara dos Deputados? A Câmara dos Deputados deveria ser o espaço máximo da representação popular. Gente, é o poder do povo. Fiscalizando o poder executivo e produzindo legislação. Benefício do interesse do público. Contudo, episódios recentes colocam em xeque essa missão constitucional. A Polícia Federal realizou a operação no apartamento funcional do deputado Antônio Doido, olha o nome dele, Antônio Doido, do PMDB do Pará, em Brasília, encontrando aparelhos celulares descartados pela janela, né, numa clara tentativa de ocultar provas. As investigações envolvem crimes de corrupção e lavagem de dinheiro e fraudes nas licitações públicas. Isso não é o papel da Câmara. Você vai alojar ladrões dentro da Câmara dos Deputados?
Por isso que eles querem, fora o STF, que eles lá é onde se cobra a justiça. Essa perseguição ao STF é exatamente para eles ficarem impunes, para eles ficarem dono do mundo, roubando o povo sem que haja perigo. Em janeiro, um assessor do parlamentar foi preso transportando aproximadamente um milhão de reais em espécie. O Supremo Tribunal Federal apura desvio de recursos públicos em contratos no estado do Pará, com indício de envolvimento familiar de servidores públicos. Gente, não tem cabimento você chegar hoje e dizer assim, olha, foi encontrado 90 mil no carro do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Um presidente da Assembleia Legislativa, gente, no dia de hoje, com esse mundo tecnológico, precisa ter 90 mil em espécie. É corrupção, não precisa isso é corrupção, está escrito na testa. R$1 milhão em dinheiro na mala de uma pessoa, na cueca de um líder do PT, como pegou há tanto tempo. É roubo, é corrupção, não adianta ficar discutindo isso. Agora, diante desses fatos, surge uma indagação inevitável. No que transformou a chamada Casa do Povo? Para muitos cidadãos, infelizmente, a Câmara passou a simbolizar um espaço de autoproteção corporativa. Você vê esses deputados, né, que essa questão do Carla Zambelli, do Ramagem, do filho de Jair Bolsonaro, já deviam ter sido caçados e eles ficam protegendo, porque virou um antro de corrupção. A Câmara dos Deputados hoje é um antro de corrupção com amparo e corporativista. Né? O interesse deles, eles não vão caçar o Ramagem, a não ser quando o STF. Olha a mentira, inventaram a mentira que a Carla Zambelli renunciou. Gente, ela não renunciou, porque ela não tem o que renunciar, ela não é mais deputada. Desde a transição, do trânsito em julgado da decisão que a condenou, ela perdeu o mandato. Carla Zambelli não renunciou, não caia nessa. Carla Zambelli, esse foi um fingimento desse picareta, desse covarde, desse fraco paraibano chamado Hugo Mota, que não tem vergonha na cara, porque se ele tivesse vergonha na cara, ele já teria renunciado. Né? Uma lição na história. Eu vou ler aqui uma história, isso é de Benjamin Constant, ele fez isso no século XIX, tá? 1800, 1830, por aí, nessa época. A história oferece alertas claros sobre o distanciamento entre governantes e governados, que é exatamente o que nós estamos vivendo. Uma dicotomia, uma separação entre governo e povo. Quando, na verdade, o governo tem que estar inserido no povo e o povo tem que estar inserido no governo. Aonde o povo está inserido no governo? Através da Câmara Federal, que é a Casa do Povo, é a Casa de Representação. Benjamin Constant, não vou entrar em detalhes sobre ele, acho que todo mundo conhece, ao analisar a Europa do século XIX, já denunciava governos envelhecidos, desconectados do espírito de seu tempo, dirigidos por elites que governavam para si mesmas. A atualidade dessa crítica é impressionante. Instituições que deveriam servir à sociedade parecem funcionar em circuitos fechados alheios a demandas populares. O resultado é a erosão da confiança pública e o fortalecimento do descrédito nas instituições democráticas. Exatamente, isso foi escrito em 1800 e pouco. E nós estamos vivendo essa realidade. Há esse distanciamento entre Câmara e Senado, entre Câmara e Judiciário, entre Câmara e povo. O Judiciário com salários absurdos, né? Não está pouco se lixando. Você vê esse juiz agora que foi preso, desembargador no Rio de Janeiro, ele ficou 18 anos afastado por corrupção. Aí foi absolvido, claro, os autos devem ter previsto isso, não deviam ter provas cabais. Ele volta e agora é preso por quê? Por descumprir decisão judicial. Descumprir judicial não, por dedurar, por descumprir, né? Descumprir ordem judicial e atrapalhar o processo. Quando ele disse para o amigo, olha, tira as coisas de casa que a Polícia Federal vai bater a tua porta. Um desembargador jamais pode fazer isso. Podia ser com o pai dele, com a mãe dele, com a esposa dele. Ele tinha a obrigação, como juiz, de ficar calado e deixar que a Polícia Federal fizesse seu papel. Não saindo e ligando para o governador, para o vice-governador, para que tire a polícia da rua, para que a Polícia Federal não queime os documentos para que a Polícia Federal não encontre prova. Isso não é papel de juiz. Ele devia ser cassado, sair. Agora, infelizmente, o que acontece? Se ele perder o mandato de juiz, né, ele vai se aposentar perpetuamente. Enquanto ele for vivo, vai ganhar seus 200, 400 mil reais. E quem paga mais uma vez é o povo. Então, esse distanciamento, né? Vamos lá. O PT empaca com palanque em São Paulo e a solução deverá ser Haddad.
O cenário eleitoral brasileiro, o presidente Lula enfrenta dificuldades em estruturar palanques, né, competitivos nos dois maiores colégios eleitorais, São Paulo e Minas. Essa fragilidade estratégica preocupa o Partido dos Trabalhadores. Tá, gente? A gente fala de palanque porque a gente está acostumado ainda do saudosismo do comício. Esse é um ato, o comício, acredito, com as redes sociais, é um fenômeno que desaparece. É uma pena, porque no comício, na oratória, na retórica do candidato, nós conhecíamos as suas ideias. Então, eu acho que quando parte uma eleição para as redes sociais, o marqueteiro entra e a ideia do político jamais é mostrada. A fraqueza, só mostra a grandeza. É que nem, por exemplo, o que vão mostrar, o que tem de mostrar de Flávio Bolsonaro para ser um homem, Flávio Bolsonaro com possibilidade de ser presidente da República. É demais, né? O cara nunca trabalhou, é um preguiçoso, sempre viveu às custas das tetas do Estado. Agora, deputado, senador, e tá, sabe, agora ele se candidata à presidência da República sem uma experiência nenhuma, sem nada. Ele não sabe o que é 2 mais 2, é uma pessoa ignorante. Mas parece que o PL assumiu a candidatura dele. Então, realmente, é muita tristeza, né? Mas o que está acontecendo, quando a gente fala falta de palanque, é falta de um candidato que chame voto, né? Eu acredito que nesse contexto, o Fernando Haddad, que já deve deixar o governo no próximo mês, surge como uma figura muito importante, né? Porque ele é o coringa do PT, né? Uma figura capaz de dialogar com setores diversos do eleitorado paulista, apesar de ser muito intelectual, não ter uma sensação popular, né? Uma aceitação popular, é uma pessoa, é o coringa do PT. Eu acho que Lula deve lançá-lo ou ao Senado, ou ao governador, ou ao governo do Estado, para disputar com o Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas, pelas pesquisas que foram divulgadas ontem, eu acho que ele deve desistir de ser candidato a presidente da República porque o filho de Jair Bolsonaro pulou na frente, né? Ele está com 10% em alguns cenários e o filho de Jair Bolsonaro com 23%. Então, acho que não cabe a Tarcísio de Freitas, né, querer disputar, tirar a candidatura de uma pessoa que está com 23%, né, com 13% acima dele, né? Eu não sei como ficará essa questão da direita. Mas é uma coisa a se pensar. Então o PT deve ter essa dificuldade, né, de encontrar, vamos dizer assim, palanques, né, um sólido em determinados estados, porque o Colégio Eleitoral de São Paulo e Minas é onde decide uma eleição, né? São os eleitores de São Paulo e os eleitores de Minas que decidem a eleição. Então o Lula precisa trabalhar muito bem esses dois estados para que ele saia vencedor, para que ele tenha a chance de se reeleger em 2026. Da mesma forma a direita. Agora, a direita é o problema dela também, como também do PT. Eu não estou aqui sugerindo nada. Se o PT não quiser Haddad, problema do PT, problema da Gleisi Hoffmann, aquele narizinho empinado dela, né? Problema dela. Bom, agora vamos falar de uma coisa. Vendaval em São Paulo, uma tragédia anunciada. Gente, todos os anos venta, todos os anos chove, todos os anos alaga. Me desculpe o truísmo, me desculpe o clichê. Mas o governador, junto com o ministro das Minas e Energia e o prefeito Ricardo Nunes, a vergonha do MDB, vão multar a Enel, a companhia de eletricidade. Pode trazer quem quiser, o ano que vem tem de novo. Não é culpa da empresa de energia, não. A culpa é da prefeitura, é do governador e da companhia de eletricidade. Sabe por quê? Porque não dá para se admitir, no século XXI, fios ainda... como é feito? Fio tem que estar enterrado ou aterrado. Nada de fio pendurado nos postes. Mas por quê? Porque a empresa de energia diz que é caro. A prefeitura não quer assumir, o governo do estado não quer assumir, o contribuinte também não quer pagar a conta. E a culpa é de quem? A culpa é de todo mundo. A sociedade tem que decidir. Vamos enterrar os fios de São Paulo e vamos cuidar das nossas árvores. Quem cuida? A prefeitura devia ter um veterinário, não sei se é um veterinário, não sei, é alguém que vai lá e analisa cada árvore, cada rua,
e disse a árvore está precisando de ser podada, está precisando de ser cortada, substituída. Acabar com as árvores, não. Daqui a pouco eles vão mandar arrancar todas as árvores de São Paulo para não ter problema com o vendaval. Só falta essa. Quanto mais árvores nas ruas, melhor. As ruas têm que ser arborizadas. Agora é preciso que a prefeitura crie vergonha na cara e cuide da cidade. Não adianta colocar a culpa na companhia de eletricidade. Não é ela sozinha. Os 30 mil, 50 mil que estão sem luz até hoje, não é culpa dela só. É culpa do prefeito, é culpa do governador e culpa do Ministério das Minas e Energia. Cadê a Agência Nacional de Energia que não cuida? Ela devia ter previsto isso. Porque todo ano chove no Rio de Janeiro, todo ano chove em Petrópolis, todo ano chove em Teresópolis, todo ano chove em Brasília, todo ano chove em São Paulo. Essa época do ano já sabe, é época de grandes chuvas. Nós estamos uma semana do verão. Época de chuvas de verão. Então os governos sabem, eles não estão providentes porque não querem, são corruptos, são incompetentes. O incompetente prefeito de São Paulo, o incompetente governador de São Paulo, o incompetente governo federal é que são os culpados pelas tragédias de São Paulo, pelas tragédias do Brasil, porque é falta de governo, falta de vergonha na cara de todos os políticos brasileiros. Sou grosso, mas precisa de ser dito, né? Não adianta o governo vir com conversa fiada, né? Vamos lá agora. Senadores divergem da Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei relacionado à dosimetria das penas, interpretado por muitos como uma forma indireta de anistiar Jair Bolsonaro. O tema, contudo, encontrou resistência no Senado. Enquanto uma ala defende ajustes pontuais, outra sustenta o arquivamento completo da proposta. O episódio revela a fragilidade da liderança na Câmara e o predomínio de interesses políticos imediatos sobre uma reflexão institucional mais profunda. A falta de governabilidade da Câmara dos Deputados. Estão votando projetos sem estudo ante. Projeto tem que passar por comissões sérias, comissão de Constituição com alguém sério, comissão de segurança, comissão de Previdência Social com seriedade. Não da maneira aloprada, corrida, desesperada desse incompetente presidente da Câmara, Hugo Mota. Severino Cavalcante 2. Tomara que chegue a ele esse meu vídeo. O projeto é uma estupidez. Vai liberar lá, eles querem porque querem liberar Jair Bolsonaro. Não é isso. Jair Bolsonaro cometeu crime, problema dele, que cumpra a pena, que foi a ele estabelecida. Cometeu porque quis, ele sabia cada ato que praticou, ele sabia os crimes que estavam ocorrendo. Tanto ele dizia que estava de acordo com as 4 linhas da Constituição, na visão dele. Ele nunca leu a Constituição, mas inventou essa frase. Ele desrespeitou a Constituição durante 4 anos. E ainda continua mentindo. Com esse pedido hoje, ele faz uma check-up lá, uma perícia, para ver se realmente ele precisa de cirurgia, porque os exames apresentados foram 3 meses anteriores. E ele fez o exame há pouco mais de um mês e não detectou necessidade de cirurgia. Então hoje, uma perícia, porque então, os médicos, os advogados dele apresentaram um interesse que não é dele, é um mentiroso, é um mau caráter. O médico tem que dizer, olha, eu preciso desse exame, mas tem que provar. Então, está correto o STF, a administração penitenciária, de exigir uma perícia no presidente Bolsonaro, porque ele é um mentiroso quanto mais, e que mentiroso quanto mais a gente não acredita nele. Quando ele fala a verdade, a gente acha que ele está mentindo. Até que, enfim, eu falo da governadora do meu estado, Raquel Lira, governadora de Pernambuco. Raquel Lira e o saneamento em Pernambuco. Em meio a tantas más notícias, há também iniciativas dignas de registro. A governadora de Pernambuco, Raquel Lira, firmou acordo de cooperação com a agência francesa de desenvolvimento, prevendo investimento de 1,2 bilhão em saneamento básico. Para o estudo, um estado historicamente marcado por déficits estruturais, investir em saneamento básico significa reduzir as desigualdades e melhorar a saúde da população. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Parabéns à governadora que fez esse belo trabalho. Espero que saia, né? Espero que não seja desviado esses recursos e que realmente sejam aplicados totais em saneamento básico, que o estado de Pernambuco é muito carente disso, né?
Rússia e o meio ambiente. Segundo o professor Jorge Arbache, da Universidade de Brasília, UNB, a ameaça dos conflitos armados tem servido de justificativo para o aumento de gastos militares na Europa, relegando a agenda ambiental em segundo plano. Essa lógica é perigosa. A crise climática não espera o fim das guerras. Adiar compromissos ambientais pode gerar consequências irreversíveis para as próximas gerações. Gente, é verdade. Nós não podemos deixar o meio ambiente, abandonar o meio ambiente da forma como nós estamos como nós estamos fazendo. A sociedade como um todo precisa de tomar a iniciativa de proteger o planeta. O planeta está destruído, o planeta não tem condições de sobreviver. Né? Essa é a grande realidade, se nós não fizermos alguma coisa. Essa questão da Venezuela, já vou encerrar, agora que eu vi que eu estou em 25 minutos, eu vou encerrar o seguinte, essa agressão dos Estados Unidos à Venezuela, isso é uma vergonha. E o pior que a gente vê os organismos internacionais paralisados, como o ONU, né, o EA, enfim, e o Donald Trump, esse ditador, né, esse mau caráter, né, faz o que quer e a gente tira o chapéu. Isso é uma vergonha. Não adianta tentar um golpe, deu dentro do golpe, porque agora impor essa Maria Corina lá como presidente, como salvadora, porque ela é da oposição, é um golpe de Estado. Porque, em tese, você rápido, em tese, quem deveria, num caso de renúncia de Maduro ou de fugir, ou se o Maduro fugir, né, da Venezuela, seria aquele que foi roubado a eleição. Né? E não Maria Corina. Maria Corina é apenas uma líder política, ela tem que se respeitar e se candidatar quando assim desejar, e não assumir o governo, mesmo que seja provisório. Ok, gente? Olha, muito obrigado, eu conversei demais, mas já são 26 minutos, não quero mais tomar o tempo de vocês não. Muito obrigado e até sexta-feira, viu?